Graça e paz, irmãos. Estou aqui para falar sobre o toque da última trombeta. E vou provar para vocês que ela já aconteceu. E vamos analisar que o toque da última trombeta é o mesmo da sétima trombeta de Apocalipse. Vamos começar analisando Mateus 24, do versículo 29 ao 31, que diz da seguinte forma: Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Aqui é uma linguagem judaica sobre queda de governo, troca de governo. Sol, em Gênesis, se refere a poderes, governos. José também sonhou que o sol e a lua e as estrelas se postavam diante dela no seu sonho. Então, para o judeu, sol e lua é autoridade, governo. Então, o governo judaico iria cair. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem todos os povos da terra. Na verdade, povos aqui, se eu clicar duas vezes, significa tribo. Está se referindo à tribo judaica, de judeus, não é todas as nações. Eles, os judeus, viram com seus próprios olhos na época. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele que em Jesus enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Observa que na vinda de Cristo, que está sendo tratada aqui, Jesus dá ordem e é tocado um grande som de trombeta. Analisando isso, nós vamos para o próximo texto para analisar a continuidade. Em 1 Tessalonicenses 4,15 aqui fala: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, Paulo falando para a igreja de Tessalônica, isto, nós, olha o verbo, nós, o tempo verbal, ele está se referindo a eles, os vivos da época, os que ficarmos até a vinda do Senhor, está se tratando da vinda de Cristo, de modo algum precederemos os que dormem, os que estavam mortos, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele está falando que na vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. Está falando aqui no que? No toque da trombeta. Quando fala ouvida a voz do arcanjo, nós vamos estar remetendo, está dando na direção a Daniel 12, que fala que após a tribulação, os mortos justos e injustos seriam ressuscitados. Está falando do mesmo evento, é na vinda de Cristo. Daqui a pouco a gente vai ver o tempo. Vamos para o próximo texto. Em 1 Coríntios 15, 23, ela fala: Cada um, porém, por sua própria ordem. Está falando da ressurreição. Cristo, as primícias, Cristo Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui está falando que os mortos em Cristo ressuscitam na sua vinda. Ou seja, na parousia de Cristo. Eu vou citar um texto aqui de Hebreus 9, 27, 28, que fala, um desses dois textos, se eu não me engano, que Jesus veio a primeira vez por causa do pecado e viria a segunda vez para trazer salvação àqueles que o aguardavam. Então a salvação, Jesus viria somente a segunda vez, não é duas vindas, três vindas, quatro vindas, não, é apenas uma. Então a gente percebe esse texto. Seguindo um pouco mais para frente, irmão, nós vamos ver aqui, no versículo 51, presta atenção: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Olha o tempo verbal. Aqui Paulo está falando que para a igreja de Corinto, que ele ia dizer um mistério, um segredo, algo que estava oculto. Nem todos dormiremos. Aqui é o verbo, o tempo verbal está o quê? No presente, no futuro do presente, ou seja, era futuro para eles que estavam ali. Nem todos os vivos ali presente no discurso iriam passar pela morte, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos ao ressoar da última trombeta. Então a gente vê que a última trombeta é o mistério sendo revelado. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. A transformação é espiritual, a morte não teria mais poder sobre eles. Vamos continuar na leitura. Apocalipse 10:7 vai falar do mesmo mistério. Mas nos dias da voz do sétimo anjo,
o sétimo anjo é a última trombeta que Paulo está falando. Alguns vão falar que não, que a última trombeta de Paulo é distinta da sétima trombeta de Apocalipse, mas não é. Mas os dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus ia ser revelado no toque da última trombeta, a sétima. Olha só qual é essa sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. O Senhor aqui se refere ao Pai, o Cristo ao Filho. Então o Pai tomou posse do reino e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos lá para o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Quando fala serem julgados os mortos, está falando do juízo final e está falando da ressurreição dos mortos. Então, aqui, a sétima trombeta é a mesma da última trombeta de Paulo, estou provando isso. Daqui a pouco eu vou provar que isso já aconteceu. E a gente vê que essa última trombeta está ligada com a vinda de Cristo por causa do versículo 19, que diz: abriu-se então no santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Quando fala terremoto, a Bíblia diz que haveria um grande terremoto. Olha aqui em Apocalipse 6:12. E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Então as estrelas caíram na terra. Quando abre-se o sexto selo, é a vinda de Cristo. Está falando da mesmo evento. Também nós lemos também Apocalipse 16. Olha só o que ele fala anteriormente aqui, E sobreveram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Sobre Jerusalém ele está falando. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade, está falando de Jerusalém, se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, que é Jerusalém, que matava os profetas, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então nós estamos observando aqui, irmãos, que Mateus 24, vou voltar lá para Mateus 24. Vamos lá, Mateus 24, versículo 29. Ele está falando que em seguida a tribulação daqueles dias, o que iria acontecer? Jesus viria, ele estaria voltando, e ele enviar os seus anjos para reunir os seus eleitos. Aqui ocorre a ressurreição dos mortos, é o toque da última trombeta, aqui acontece o grande terremoto, é tudo um evento único. E quando que sucede isso? É para um futuro? No versículo 34 diz, no 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, vós quem? Os apóstolos. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quem queria ver? O texto está dizendo que é os apóstolos. No começo do capítulo está falando que é a conversa de Jesus com os apóstolos em particular. E aqui, em verdade vos digo, dizendo para quem? Para os discípulos ali, os apóstolos, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Não ia passar a geração deles, a geração presente deles, sem que tudo isso, tudo que está anteriormente sendo falado, princípio de dores, grande tribulação, que ela é única, não é duplo cumprimento, a vinda de Cristo, ele veio. Flávio Joséfo testemunha em seu livro Guerra dos Judeus que Jesus ele apareceu nas nuvens. E não que ele fala literalmente que Jesus apareceu nas nuvens, ele fala que viram o exército nas nuvens, mas está claramente dito por uma pessoa que não era cristã, que ali apareceu no céu de Jerusalém a glória do Filho de Deus. Eles sabiam que estava chegando o julgamento. Então, irmão, nós analisando esse contexto, a gente vê que a grande tribulação já aconteceu. O toque da última trombeta é a mesma da sétima trombeta de Apocalipse e ela já aconteceu, é a ressurreição dos mortos. Então, irmãos, eu deixo isso para vocês meditarem e entender que tudo isso se encaixa na perspectiva preterista completa.